E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou a professora Casey, para quem ainda não me conhece, sou professora de Biologia e a nossa aula de hoje é sobre taxonomia sistemática. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreve, tá certo? Começando então a nossa aula de taxonomia sistemática. A primeira pergunta, por que classificar os seres? Então, eu remeto essa pergunta quando a gente vai ao mercado. Quando tu vai no mercado, né, tu tem uma lista e coisas certas que tu quer comprar, tu vai pelos corredores. Ah, eu quero comprar bolachinha. Tu vai no corredor em que vai ficar a bolachinha, o salgadinho. Tu quer comprar um chocolate, tu vai no corredor em que fica o chocolate. Quer comprar café, que vai ficar perto do café, vai ficar perto do achocolatado, vai ficar perto, então, do café de passado, do café solúvel. Existe uma organização para te localizar as coisas no mercado, por exemplo, que elas têm a ver com o tipo do produto, com a consistência, enfim, com outros do mesmo tipo de outras marcas. Então as coisas são organizadas. Imagina se tu chegasse no mercado e tivesse só um balaio central, né, em que tu tivesse ali misturado presunto, queijo, café, bolachinha, tudo junto, tu tivesse que procurar tudo desorganizado, né? Seria algo muito mais complicado, muito mais demorado. Então, no mercado a gente vai e tem as seções tudo já separada, classificado de acordo com suas características. Do mesmo modo, isso vai acontecer na parte das ciências, em que os organismos vivos são separados de acordo com suas características, semelhanças, de acordo com a sua parte morfológica, com a sua parte fisiológica, com a sua parte molecular. Existe então classificação de acordo com organismos que são mais aproximados e que são mais distantes em termos dessas classificações. Então, por isso que é tão importante classificar, para ter um determinado padrão de organização entre os seres vivos. Quem é mais próximo de quem? Em relação à taxonomia sistemática, são dois ramos da biologia em que se complementam. A taxonomia é a parte da biologia que estuda basicamente a parte da nomenclatura e a classificação e descrição dos organismos vivos, enquanto que a sistemática ela ajuda nessa parte de organização e classificação, só com um olhar mais da parte evolutiva, do parentesco evolutivo desses organismos vivos, né, procurando essas relações entre eles. Então, em relação à classificação dos seres vivos, né? Essa primeira classificação dos seres vivos, ela começou com um cientista, né, chamado Carl von Linné, ou popularmente conhecido como Linneu, né, aqui no Brasil. E o Linneu, então, ele é um ícone, é um nome, né, quando a gente fala em classificação dos organismos vivos. O Linneu ele fez essa proposta de organizar os seres vivos em 7 categorias obrigatórias inicialmente, que seriam essas categorias de espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino, certo? E entre essas características, essas classificações obrigatórias, teriam as classificações, as categorias intermediárias, como subgênero, subespécie, infraordem, subordem. Então, teriam essas intermediárias que não são necessariamente obrigatórias. Só que posteriormente à classificação do Linneu, vem uma classificação um pouquinho mais atual a incrementar no sistema de Linneu, que são os domínios. Então, os domínios é algo mais amplo que o reino. Atualmente, a gente tem a classificação de 3 domínios. São eles o domínio bactéria, em que entram as bactérias e cianobactérias, o domínio arquea ou arqueia, que entram as arqueobactérias, que são bactérias mais primitivas, mais ancestrais, então elas têm um domínio só delas, e o domínio eucária, em que entram todos os organismos eucariontes, então planta, fungo, animais, protozoários, algas, certo? Então todos os eucariontes entrariam na eucária. Então a classificação de domínio é uma classificação mais abrangente ainda do que a de reino, que a gente já vai falar na sequência. Então, para a gente entender na prática como é que funciona essa classificação, né? Essa classificação é como um funil. Então, vai cada vez ficando mais específico, os organismos mais parecidos vão ficando agrupados e os mais diferenciados vão caindo para fora, né, desse funil. Então, um exemplo que a gente tem aqui, considerando a primeira classificação de domínio, tá? Então, o domínio eucária. Domínio eucária, então, entram todos os eucariontes. Nessa primeira classificação, então, a gente tem aqui animais, a gente tem, né, plantas, fungos, protozoários. Por quê? Porque entram todos os eucariontes. Só que a gente quer organismos mais próximos. Então, a gente quer apenas os seres do reino Animalia, tá? Então, tá afunilando um pouquinho mais. Todos os organismos que não são do reino Animalia caem para fora
desse funil, ou seja, as plantas, os fungos e o paramécio, que é o exemplo do protozoário que a gente tem aqui na imagem, cai para fora dessa seleção e ficam todos animais, tá? Independente de ser vertebrado ou invertebrado. Seguindo a classificação, a gente entra na classificação de filo, mais específico ainda, a gente só quer os animais do filo dos cordados, ou seja, todos os animais invertebrados e outros não cordados, ou seja, aqueles que não têm a notocorda, caem para fora dessa classificação também, ficando apenas os cordados. Então, aqui a gente tem aqui vários ursos, tem um lobo, tem um golfinho, uma zebra, uma ave, um peixe, uma tartaruga, um sapo. Então, todos esses são cordados. Seguindo a classe, a outra categoria de classificação. Só que eu não quero qualquer cordado, eu quero apenas os mamíferos, então apenas os animais da classe mamália. Consequentemente, quem não é mamífero cai para fora da minha classificação. Nesse caso, a ave, o peixe, a tartaruga e o sapo caem para fora da minha classificação. Ficam apenas os mamíferos. Eu quero mais específico ainda. Então, ordem. Eu quero apenas os da ordem carnívora. Os que não são da ordem carnívora saem também para fora dessa classificação. Aqui a gente tem sendo eliminado, né, o golfinho e a zebra. Mais específico, família. Então, a gente tem agora uma semelhança cada vez maior entre os organismos, só que a quantidade de organismos vai diminuindo, né? Começou com bastante organismos e cada vez vai diminuindo mais. Então, aumenta as semelhanças e diminui o número, né, de representantes de organismos. A família, eu quero a família Ursidae. Então, eu quero apenas a família dos ursos. Consequentemente, quem não era a família dos ursos cai para fora. Que nesse caso aqui eu tenho, né, um guepardo, uma onça, e um lobo, né, saindo para fora, porque eles não fazem parte da família dos urcídeos. Gênero. Então, o gênero é mais específico ainda, o gênero dos ursos. Então, o animal que não faz parte desse gênero, dessa classificação, cai para fora. Só que eu não quero qualquer urso, eu quero falar de um urso específico. Eu quero falar da espécie do ursus americanos. Então, eu vou chegar a uma espécie X determinada, com um conjunto de características muito específicos. Então, esse é um critério de classificação que a gente usa, começando com categorias bem abrangentes, e elas vão cada vez afunilando mais de acordo com as semelhanças entre os organismos, e até a gente chegar na categoria mais específica de todas, que é a categoria de espécie. Seguindo, então, aquilo que eu já havia comentado, né? Só para a gente entender como é que funciona esse funil. Quanto mais próximo, né, da boca do funil, eu tenho uma quantidade maior de organismos. Só que eu tenho também uma grande diferença entre esses organismos. Eu tenho, por exemplo, plantas, eu tenho protozoários, eu tenho animais vertebrados e invertebrados muito diferentes entre eles, bactérias. E quanto mais eu quero determinado animal, eu quero, por exemplo, falar de um cachorro. Então, todos os que vão se diferindo do cachorro, por exemplo, vão saindo para fora desse funil, desse filtro, e cada vez vai diminuindo mais a quantidade de indivíduos. Só que a semelhança desses indivíduos vai aumentando, cada vez vão ficando mais próximos, mais aparentados, certo? Seguindo aqui, então, esse esquema também de classificação taxonômica, a gente chega a uma espécie. Nesse caso aqui é o Canis familiaris, que é a espécie do cão, do cachorro, né? Que a gente tem do cão doméstico. Só que é importante lembrar que o Canis familiaris é a espécie do cachorro doméstico. Só que o cachorro ele é muito próximo do lobo, que é outra espécie, que a gente chama de Canis lupus. Então aqui a gente começa algumas diferenças. O que o cachorro e o lobo eles têm em comum? Olhando a nomenclatura deles. Eles têm o primeiro nome, que é o que a gente chama de gênero. Então, Canis, que é o gênero, é o mesmo para o cachorro e para o lobo. Mas eles são de espécies diferentes. O lobo é chamado de Canis lupus, é a espécie do lobo, e o cachorro doméstico é chamado de Canis familiaris, certo? Então, o cachorro e o lobo, eles compartilham todas as características, as categorias anteriores idênticas, são do mesmo domínio, são do mesmo reino, são do mesmo filo, da mesma classe, da mesma ordem, da mesma família, do mesmo gênero, só que eles são de espécies diferentes, tá? Então, eles são muito aparentados, mas não são pertencentes à mesma espécie. Para lembrar esse esqueminha da classificação, lembra que agora foi incluído o domínio, tá? Que é uma classificação um pouquinho mais recente, mas tem o esquema do reficofage para lembrar. Re de reino, fi de filo, co de classe e ordem, fa família, g de gênero e e de espécie, tá? Então, se fosse botar o do domínio na frente, fica o do reficofage, certo? Para lembrar qual é a ordem de classificação que é seguida.
Então, pessoal, outra coisa importante para cuidar na parte de taxonomia é a questão da nomenclatura científica. Por quê? Os nomes científicos, eles são o mesmo utilizado em todo o mundo, tá? É uma nomenclatura que a gente chama de universal. Para quê? No momento em que eu descrevo um organismo, digamos uma bactéria aqui no Brasil, com determinadas características fisiológicas, moleculares, anatômicas, e meses depois é descoberta uma bactéria muito semelhante ou talvez a mesma na China, saiba que estão falando ou não do mesmo organismo. Então, por isso que a nomenclatura dos seres é uma nomenclatura universal. E ela também é utilizada os termos em latim, né, ou latinizado, porque é uma língua que está, né, quase em desuso, ela não sofre mudanças ortográficas, né, atualizações, então é uma língua que é utilizada para a parte de nomenclatura científica. Entre outras características que é importante destacar sobre a nomenclatura é a forma de escrita. Então, tem alguns detalhes que devem ser cuidados em relação à forma de escrita. Dentre eles, o seguinte: nome científico vai ter no mínimo 2 nomes, tá? Para descrever, no caso, uma espécie. Ele é chamado de sistema binomial, que é o que foi criado pelo Linneu, que a gente comentou lá anteriormente. O que acontece? Quando a gente tem 2 nomes nesse sistema binomial, a gente vai ter um primeiro nome que é chamado de gênero e um segundo nome que é chamado de epíteto específico. É como se fosse o nosso nome e sobrenome. Então, a gente tem um nome, né, específico nosso, que seria nosso gênero, que existem vários outros nomes iguais no mundo, por exemplo, né, ou no Rio Grande do Sul, no Brasil, e tem o nosso sobrenome que vai diferenciar, que eu não estou falando de qualquer Keiciane, estou falando da Keiciane Canabarro Dremer. Então, eu estou especificando qual Keiciane eu estou falando, que no caso é o meu nome, seria meu gênero e meu epíteto específico, que daria origem, né, à minha espécie. Assim que funcionaria na questão da nomenclatura, que funciona. Por quê? Eu tenho 2 nomes. Então, exemplo aqui, Homo sapiens, tá? O Homo, que é o primeiro nome, é o que eu chamo de gênero, certo? E sapiens é o que eu chamo de epíteto específico, que seria essa característica, né, que remete ao nome. E junto eu tenho Homo sapiens, ou seja, quando eu leio os 2 nomes juntos, eu tenho a caracterização de uma espécie. Então, primeiro nome eu chamo de gênero. Importante, sempre ele vai ser com a primeira letra, a inicial em maiúscula. Então, aqui, Homo, sempre com a inicial em maiúscula. Enquanto que o epíteto específico, que é esse segundo nome, sempre vai ser, quase sempre vai ser, com a sua inicial em minúsculo, tá? Por que eu digo quase sempre vai ser com a sua inicial em minúsculo? Aqui o caso dos sapiens. Porque existem algumas regrinhas que podem, algumas exceções, na verdade, que podem ter a inicial em maiúsculo, que eu falo na sequência. Então, Homo sapiens é a espécie. Homo gênero, sapiens, epíteto específico. O que é mais que importante saber, pessoal? Quando eu escrevo um nome científico num texto, num artigo, num site, em qualquer lugar que eu escrevo um nome científico, esse nome científico ele tem que ser destacado no meu texto. Ele pode ser destacado em negrito, em itálico ou sublinhado, mas ele deve ser destacado. Se ele não tiver destacado, ele está escrito de forma incorreta, ele não está seguindo as regras de nomenclatura, certo? É importante cuidar isso também. Quando eu quero falar de uma espécie qualquer, de cachorro, por exemplo, então a gente usa canis, que é o gênero do cachorro, né? Por exemplo, do lobo, que vai falar de um gênero no geral, e uso SP ponto, tá? Porque eu estou falando, né, de qualquer espécie pertencente a esse gênero do canis. Quando eu já utilizei um nome ao longo de um texto, por exemplo, o nome da espécie, eu posso fazer uma abreviação para não ter que repetir ele inteiro novamente. Digamos que eu já usei o termo Homo sapiens, sobre a espécie Homo sapiens. Vou escrever de novo sobre isso no meu texto, eu posso simplesmente botar o H, ponto, que seria a abreviação do gênero, e sapiens, né? Anota o epíteto específico igual. Outro detalhe importante de regra que eu falei, olha, normalmente, né, quase sempre, a gente utiliza o epíteto específico com a inicial minúscula, mas há exceção. As exceções são para nomes próprios ou para homenagem. Por exemplo, Trypanosoma cruzi, que é o nome de um protozoário. O cruzi pode ser escrito com a inicial maiúscula? Pode, porque ele é uma homenagem. Então, ele não estaria incorreto. Ele estaria incorreto se não fosse uma homenagem, né, ou um nome próprio. Então, é uma exceção escrever o epíteto específico com a inicial maiúscula. Não é regra, é exceção. E também a gente pode falar em subespécie. O que é uma subespécie? É um nome trinomial,
Ou seja, binomial é quando eu tenho gênero e epíteto específico, que forma espécie, e quando eu quero falar de subespécie, eu tenho 3 nomes. Então, eu tenho o nome do gênero, eu tenho a subespécie e eu tenho o epíteto específico, né? Então, no caso, Homo sapiens neanderthalis, eu tenho uma subespécie. Como é que eu sei que é uma subespécie? Porque é utilizado 3 nomes e não 2, como normalmente é no caso de espécie, certo? É uma especificação maior. Eu não estou falando de uma espécie qualquer, mas estou falando de uma subespécie específica. Ainda sobre regras de nomenclatura, tá? Existem sufixos, ou seja, terminações de algumas palavras que são características para animais e para as plantas. Por exemplo, o sufixo id, no caso dos animais, e o sufixo ace, em caso de plantas. Como assim esse id e esse ace? Quando eu estou falando de um grupo de animais, né? Estou falando de uma família de animais. Estou falando da família dos felídeos, tá? Felide, então, o final id, tá? Refere-se à família de animais. Canídeo, a família dos cachorros, canídeos, né? E hominídeo, a família dos hominídeos. No caso de plantas, eu não uso o final id, eu uso o final as. No caso, a família das rosáceas, das asteráceas, das palmáceas. Então, é só uma classificação que difere em família para plantas e para animais, tá? Que ajuda a caracterizar também um pouco. Falando um pouquinho ainda de classificação, como os organismos são organizados em relação aos reinos. Então, atualmente, né, a gente tem uma das classificações mais recentes para nível de ensino médio, a classificação dos 5 reinos, que são eles o reino Monera. O reino Monera fazem parte deles bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, né, ou arqueias. Esses organismos são organismos procariontes, ou seja, que não têm um núcleo separado, o DNA fica solto, disperso no citoplasma. É um reino que tem organismos heterótrofos, como a maior parte das bactérias, mas também tem bactérias quimiosintetizantes autótrofas ou até mesmo cianobactérias que são autótrofas, e todos são unicelulares. Então, são algumas características do reino Monera. O reino protista ou protoctista, que também difere a escrita de acordo com a classificação de alguns autores, entram algas e protozoários. Então, neste reino, eu tenho todos os organismos eucariontes, protozoários são heterótrofos e algas são autótrofas, e existem algas uni, como algas pluricelulares, e os protozoários até então conhecidos são unicelulares, certo? E sem tecidos organizados. No reino fungi, que entra os fungos, são organismos também eucariontes, o DNA, né, fica armazenado dentro do núcleo, todos são heterótrofos, podem ser uni ou pluricelular, e a nutrição desses seres, né, é normalmente pela decomposição da matéria orgânica. Alguns também são parasitas. O reino plantae, ou chamado metafita, entram todos os vegetais, todas as plantas, que são classificadas em 4 grandes grupos, que são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Todas as plantas são eucariontes, são autótrofas, pluricelulares, então com várias células, e com tecidos organizados. E, por fim, o reino animal é o chamado de metazoa, que entram todos os animais, né, dos invertebrados, vertebrados, cordados, ou seja, de todos os tipos de animais. Todos são eucariontes, heterótrofos e pluricelulares com tecidos. Falando um pouquinho ainda sobre o conceito de espécie, né, que eu falei que é a característica mais específica. Então, o conceito de espécie biológico, ele é determinado como seres que são morfologicamente e fisiologicamente semelhantes. E eles são capazes de cruzar, ou seja, de reproduzir no ambiente natural e gerar descendente fértil. Tá? Essa definição é bem importante. Na sequência vocês vão entender por quê. Então, são seres muito parecidos em todos os sentidos, e eles têm que reproduzir e gerar filhos capazes de gerar novos filhos, ou seja, descendentes férteis. Alguns problemas que essa definição de espécie encontra. Existem organismos híbridos, que são exceções férteis. O que são híbridos? Seres que eram, em teorias, para serem férteis, resultantes do cruzamento de espécies diferentes, mas que por vezes acabam sendo férteis. Acontece o problema que só é válido para reprodução sexuada, então a gente tem bactérias e outros organismos reproduzindo de forma assexuada. E também tem a questão dos organismos que não são mais vivos, né, como os fósseis, que tem o conceito de espécie biológico, mas que esse conceito, tal como está hoje, não se enquadra. Pessoal, então um exemplo aqui bem clássico para entender esse conceito biológico de espécie, né, que é considerado quando os seres de uma mesma espécie eles cruzam, eles são parecidos entre si, eles cruzam e geram descendentes férteis.
A gente tem um animal bem conhecido que é chamado de burro, quando é macho, ou mula, quando é fêmea. O burro, ele nasce de um cruzamento de espécies diferentes. Cruzamento de um jumento com uma égua. A égua pertence à espécie Equus cabalus, tá? E tem 64 cromossomos, enquanto que o jumento é pertencente à espécie Equus asinus, que tem 62 cromossomos. Eles são do mesmo gênero, né? Eu consigo ver porque ambos têm o gênero chamado de Equus, mas eles têm um epíteto específico diferente, ou seja, eles são de espécies diferentes. E tem números cromossômicos diferentes. O que acontece? Quando então o jumento cruza com uma égua, né, casala com uma égua, tem o nascimento de um ser híbrido, que a gente chama, né, é o resultado de um cruzamento de seres de diferentes espécies, que é o caso do burro, né, ou da mula. Por que o burro ele é estéril? Porque ele tem um número cromossômico ímpar. No caso, ele é estéril porque dá problema na separação dos gametas, lá na meiose. Então, ele é chamado de híbrido, né? Ele é um animal estéril. Isso também acontece com outras espécies, tá? Um exemplo aqui é o liger ou o ligre, que é um híbrido que aconteceu já em alguns zoológicos, que é o cruzamento de um leão com uma tigresa. Então nasce um animal que é esse, o ligre, que é a mistura entre esses seres de duas espécies, que também é um animal estéril, é um híbrido, né, que não é capaz de gerar descendentes. Então eu digo que o tigre é de uma espécie e o leão é de outra. Prova disso é que eles geram um ser que não é capaz de reproduzir seres férteis. Da mesma forma, o burro, ele é resultado de um cruzamento de uma égua com um jumento, consequentemente, ele é um ser estéril, é um híbrido que não é capaz de perpetuar a espécie, não é capaz de seguir passando seu material genético, cruzando, né, e tendo novos descendentes. Falando um pouquinho da parte de sistemática. Quando a gente fala em sistemática, a gente está falando da parte evolutiva dos organismos. Então, é também utilizado bastante na atualidade a parte de classificação, considerando as características e os processos da evolução. Então, a filogenia, ela preocupa-se em entender a história evolutiva das espécies. E para entender essa história evolutiva e a relação de parentesco, é utilizado, né, comparações do DNA, do RNA e de proteínas, ou seja, considera as características moleculares para ver esse parentesco, e não só as características morfológicas, fisiológicas e anatômicas, né, como o Linneu utilizava no primeiro momento. Então, você usa análises moleculares. Nesses fenômenos de análise filogenética, surgem dois conceitos importantes a gente saber, que é os processos evolutivos que podem ocorrer por anagênese ou por cladogênese. Então, o processo de anagênese, a gente consegue ver aqui a imagem, né, de uma ave. Então, o que acontece? Essa ave aqui tem um ancestral, né, que ela é verde, amarelo e azul, e com o passar do tempo, né, de forma gradativa, ela apresenta novas características. Então, o processo de anagênese é aquele que é definido como um processo gradativo, que surgem características, né, ao longo do passar do tempo na população. Então, essa população se modifica gradativamente. Já no processo de cladogênese, a gente consegue ver que existe uma ramificação. Então, parte da população mantém as características originais e parte da população aparece com algumas diferenciações, como, por exemplo, por mutação poderia ser. Então, a cladogênese é um processo que é responsável, né, por essa quebra de uma população original, né, gerando características diferentes, de tal forma que esses seres podem se diferenciar tanto e gerar uma nova espécie. Então, a gente chama esse fenômeno, quando surge uma nova espécie, de especiação. Um pouquinho mais para a gente entender da parte de filogenética, é importante a gente entender as árvores filogenéticas, os chamados cladogramas. Então, alguns nomes importantes para a gente compreender. Pensem na árvore filogenética como uma árvore, né, semelhante a uma árvore de uma planta, em que tem um tronco, né, e existem os ramos, né, que vão partindo desse tronco, ramificando e partindo em galhos cada vez menores, por exemplo. Da mesma forma acontece numa árvore filogenética. A gente tem a raiz, que é a parte inicial desse cladograma, dessa árvore filogenética, que mostra o ancestral comum, ou seja, a origem de tudo. Os nós, chamados de nós, são os pontos em que tem diferenciações, em que as linhagens se dividem, que características vão surgindo. Os chamados ramos ou clados
são os agrupamentos que vão partindo ao longo desse tronco, tá? Ao longo dessa árvore filogenética, que são as características que vão partindo e vão diferenciando a partir do ancestral comum. E os chamados pontos terminais é o final de cada ramo, tá? Que a gente tem aqui. Esses finais de cada ramo, eles representam, né, as espécies, gêneros, famílias, as características dos organismos, principalmente em relação ao tempo atual, porque se a gente olhar aqui ao lado, tem o parâmetro de tempo, então a gente consegue ver que esses ramos terminais mostram, né, quais são, por exemplo, as espécies que a gente quer abordar. Para considerar uma árvore filogenética, são consideradas várias características anatômicas, fisiológicas, mas principalmente a parte molecular. Se analisa a parte de DNA, RNA, proteínas, tá? Para ajudar a compor essa organização entre os seres vivos. Então, falando mais um pouquinho, né, sobre essa árvore filogenética, também chamada de árvore da vida, né, ou árvore evolutiva. Coisas que são importantes a gente entender. Esses ramos que partem, eles são ramos que eles estão mostrando características de grupos específicos, algo que surge naquele grupo. Por exemplo, a gente tem aqui no final, né, a representação da letra D e da letra E. Então, a gente tem uma característica primitiva, que embasa aqui esse nó é comum tanto para o grupo D como para o grupo E, né, é um ancestral comum entre essa ramificação dos dois grupos. Só que quando eu tenho o ramo partindo para o grupo D, essa característica ela não está no grupo E, ela está presente só no grupo D. Então, é uma característica exclusiva que surgiu, por exemplo, nesse grupo. Tá? É o que a gente chama de característica derivada, uma característica nova que pertence a esse grupo D, por exemplo. Outra coisa importante de falar em relação de parentesco, tá? Se eu for olhar quem que está mais próximo, é o grupo D em relação ao grupo C ou o grupo D em relação ao grupo E? Mais próximo é o grupo D em relação ao E, porque eles compartilham um ancestral em comum, então eles são mais próximos filogeneticamente falando. Um pouquinho mais sobre essa parte de termos da filogenética em relação a grupos monofiléticos, parafilético e polifilético. O que é isso, então? Então, a gente consegue observar aqui em laranja, tá? Para a gente compreender na imagem. O chamado grupo monofilético. Então, o grupo monofilético é aquele que engloba um ancestral comum e todos os descendentes desse ancestral. Então, a gente tem aqui o ancestral comum partindo aqui desse nó. Portanto, tanto o grupo H, o grupo I e o grupo J fazem parte desse grupo analisado no momento. Eles estão com o ancestral comum englobado. Por isso que eu digo que ele é um grupo monofilético, certo? Porque engloba o ancestral comum a todos os organismos analisados. O grupo chamado de parafilético, que a gente tem aqui em cima da coloração verde, o grupo parafilético ele inclui o ancestral comum e alguns descendentes. Por exemplo, nessa imagem a gente consegue ver que ele incluiu o descendente B, C e D, mas ele deixou de fora o descendente A por algum motivo, né? Não está analisando as características do grupo A, ele tem diferenças. Então, esse é um grupo parafilético. Eu considero alguns descendentes que partem desse nó aqui em comum, mas eu não considero todos. Por isso que é um grupo parafilético. E o grupo chamado de polifilético, que está nessa coloração aqui mais marronzinha, é o grupo que não possui um ancestral comum no grupo. Como assim não tem um ancestral comum no grupo? O ancestral comum do grupo E, F e G, que está sendo considerado, está lá no início do ramo, né, no início, desculpa, da raiz da minha árvore filogenética. Aqui seria um ancestral comum para esse grupo polifilético. Só que ele não está sendo considerado nessa análise, porque não está mostrando dentro da análise esse ramo partindo deles, né? Então, esse grupo polifilético ele não possui um ancestral comum entre todos os grupos, certo? Esses grupos eles têm ramificação diferente, tanto que o ancestral do grupo G, né, ele é mais próximo ali ao grupo H, enquanto que o grupo E e F são mais próximos entre eles. Outras nomenclaturas importantes em relação à parte de filogenética é os termos de apomorfia, plesiomorfia e sinapomorfia. O que é isso, então? Toda vez que surge uma característica nova para um determinado grupo, a gente diz que essa é uma característica derivada, certo? Uma coisa que não tinha nos grupos anteriores e surge. Por exemplo, a presença de glândulas mamárias nos mamíferos. Eu não encontro essa característica nas aves e nos répteis, ela é exclusiva dos mamíferos. Então eu digo que ela é uma característica nova, ela é uma apomorfia. Ela é uma característica derivada.
Já a pleisiomorfia vem de P de primitivo, são características que são primitivas, que vários grupos possuem. Por exemplo, a presença de vértebra nos mamíferos. Todos os mamíferos têm vértebras, mas não é exclusivo dos mamíferos, uma vez que as aves também têm vértebras, uma vez que os anfíbios, uma vez que os répteis também têm vértebras. Então, ela já é uma característica mais antiga, certo? Mais primitiva e não exclusiva e nova daquele grupo. E quanto à sinapomorfia, ela é uma característica apomórfica, ou seja, ela é uma novidade evolutiva, só que ela é compartilhada por mais grupos. Por exemplo, a presença de membros superiores. Ela é uma característica evolutiva, uma novidade evolutiva, do que a gente chama de tetrápodes, que tem os 4 membros. Só que não é uma característica que só mamífero tem. Por exemplo, a ave também tem membros superiores modificados, mas elas têm membros superiores. Os anfíbios, também alguns anfíbios têm membros superiores. Então, não é uma característica exclusiva, né, por exemplo, de mamífero, ela é uma característica nova que surgiu num grupo maior, que é o grupo dos tetrápodes. E para a gente fechar a aula de classificação, né, de taxonomia sistemática, uma questãozinha de 2017. A classificação biológica proposta por Whittaker permite distinguir 5 grandes linhas evolutivas, utilizando como critério a classificação, organização celular e o modo de nutrição. Voss e seus colaboradores, com base na comparação das sequências que codificaram o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre grupos e concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo. A diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente se baseia fundamentalmente em. Então, a mais recente, que é essa do Rose e dos seus colaboradores, elas analisam, né, a questão do RNA ribossômico, que é o momento em que a gente tem a divisão em 3 domínios, né, que é uma classificação mais recente, né, que divide em domínio arqueia, eubactéria ou bactéria, e eucária, que é dos eucariontes. Então, essa classificação se baseia no tipo de célula? Não, essa é uma classificação mais antiga. Aspectos ecológicos? Não. Relação filogenéticas? Sim, ela tem em consideração a parte mais molecular, RNA, DNA ou proteína. Propriedades fisiológicas? Não, essa é mais antiga também. Características morfológicas também pertencem à mais antiga. Portanto, a gente fecha nossa aula de taxonomia sistemática com essa questãozinha do Enem em relação a uma classificação mais atual, que leva em conta, né, a biologia molecular. Certo, pessoal? Ficamos por aí. Beijo, até a próxima.